Já temos imagens da entrada dos ministros retornando ao plenário do Supremo Tribunal Federal para a segunda parte da sessão plenária desta quarta-feira, melhor dizendo. Quinta-feira, amanhã também teremos sessão. Vamos acompanhar ao vivo, direto do plenário. Boa tarde a todos. Vamos sentar, por gentileza. Ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência é relator de uma ação direta de inconstitucionalidade número 3.848, que procede do Rio de Janeiro, sendo requerente o governador do Estado do Rio. Não há sustentação oral e, ao que consta, trata-se de vista de iniciativa. Presidente, vou à ementa e digo que a advocacia, o advogado-geral da União, atua como curador da lei. Um segundo tópico consigna que carta estadual, matéria reservada à iniciativa do governador, inconstitucionalidade, surge inconstitucional disciplina na Carta do Estado de matéria cuja iniciativa de projeto é reservada ao governador, como ocorre ser, mediante preceito, dispõe sobre a revisão concomitante e automática de valores incorporados à remuneração de servidores públicos em razão do exercício de função ou mandato, quando reajustada a remuneração atinente à função ou ao cargo paradigma, artigo 89, parágrafo 6º da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. A última ementa, ação direta de inconstitucionalidade, pronunciamento positivo, modulação. A modulação de pronunciamento, porque há requerimento nesse sentido, a modulação de pronunciamento do Supremo, considerada a passagem do tempo, implica, a um só tempo, desconhecer írrito o ato contrário à Constituição Federal e estimular a atuação normativa à margem desta última, apostando-se na morosidade da justiça e intesse o dito pelo não dito, como se até então a lei fundamental não houvesse vigorado. Eu estou concluindo, presidente, no sentido de declarar inconstitucional o preceito, né, que é o preceito do parágrafo 6º do artigo 89 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro e indeferir o pleito de modulação. Pois não. Então, Vossa Excelência declara inconstitucional. E cito aqui que esperava enfrentar a articulação de conflito com a Carta do disposto no artigo 27 da Lei Regedora da Ação Direta de Inconstitucionalidade, que é a Lei 9.868/99. Então, na esteira de pronunciamento do tribunal, eu estou admitindo o vício de iniciativa. Então, o ministro, por vício de iniciativa, portanto, vício formal, declara a inconstitucionalidade do parágrafo 6º do artigo 89 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, não modulando os efeitos. Não modulando. Não modulando, tá bem. Não modulando os efeitos. De acordo, inclusive, na não modulação. De acordo na não modulação. Então, há unanimidade no sentido... Presidente, apenas o item 1 da ementa, ministro Marco Aurélio. O item 1 da ementa de Vossa Excelência... O item, por fidelidade intelectual, eu tive que veicular o item 1, né? É aquele famoso pito que eu sempre dou no advogado-geral da União, que ao invés de defender o ato normativo, inclusive um ato normativo estadual, e só se justifica a participação dele na controvérsia sobre a constitucionalidade ou não, para defender o ato, né, ele adentra o campo de parecerista, como se fosse o Ministério Público, e se pronuncia pela inconstitucionalidade do ato normativo. Pois não, mas essa é uma questão... O entendimento não é o entendimento da maioria, é o voz isolada. É o opterdicto, né? Claro, não está na... Se o tribunal decide de forma diversa, eu corto essa ementa. Eu corto a ementa para não sair no acordo.
Não, eu acho, ministro Marco Aurélio, se Vossa Excelência estiver de acordo, eu acho que constar do voto a opinião de Vossa Excelência é mais do que legítimo. Como voto, eu tiro da ementa. Ótimo, está bem. Está bem. Então, todos de acordo, por unanimidade, acompanharam o voto do eminente relator, que julgava procedente a ação de inconstitucionalidade 3.848, nos termos de seu voto. Aí, agora, do ministro Gilmar Mendes, trago a julgamento a ação direta de inconstitucionalidade 2063, que vem do Rio Grande do Sul. O requerente é o governador do Estado do Rio Grande do Sul, não há sustentação oral, Vossa Excelência, em querendo, pode fazer um resumo do voto. Presidente, é o seguinte, a ação direta com pedido de liminar, proposta pelo governador do Estado do Rio Grande do Sul, contra a parte final do artigo 1º e do artigo 2º da Lei Complementar Estadual 10845, que dispõe sobre remuneração de vantagens no serviço público estadual e dá outras providências. O requerente alega, em síntese, que os dispositivos impugnados violariam o disposto no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, alíneas A e C da Constituição. Assevera que o acréscimo por meio de emenda parlamentar de expressão, ressalvados os direitos dos servidores com concessão superior antecedente a 1º de agosto de 96, a redação do artigo 1º da Lei 10.845, usurparia a competência privativa do chefe do Poder Executivo para propor lei que dispõe sobre regime jurídico dos servidores. O plenário desta Corte, em sessão de 20 de março de 2000, indeferiu a medida liminar pleiteada e eis o teor da ementa desse julgado. Ação direta, alegação de vulneração aos artigos 61, parágrafo 1º, 2A e C, 63.1 da Constituição, relevância indispensável ao deferimento da liminar não configurada, inconstitucionalidade do artigo 1º da lei não caracterizada, afronta direta à Constituição pelo artigo 2º da lei complementar não demonstrada. A Procuradoria-Geral agora e também a Advocacia-Geral manifestam-se pela improcedência da ação e eu passo então ao voto dizendo o seguinte, citando o parecer da Procuradoria. Como se vê, afora revelar-se precária uma das irrogações, porque só demonstrava por via reflexa, oblíqua, a essência das normas sobre exame é exatamente a mesma incluída na mensagem encaminhada à Assembleia Legislativa pelo então governador. Portanto, nenhuma inconstitucionalidade reveste os dispositivos aqui questionados, devendo reafirmar-se por seus fundamentos o que deliberado pelo Supremo em juízo cautelar. Daquela sentada destaco, diz o Procurador-Geral, o elucidativo voto do eminente ministro Sepúlveda pertence. A ação direta de inconstitucionalidade é um mecanismo de controle de constitucionalidade de normas e não de textos ou de dispositivos. Daí decorre a viabilidade de técnicas modernas de decisão, como sejam a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, ou a interpretação conforme. Ora, se a emenda de origem parlamentar, malgrado a diversidade da redação, é de conteúdo normativo idêntico à proposta do Executivo, obviamente a sua aprovação não invade, não usurpa a iniciativa reservada ao governador. Então, eu estou dizendo que nem o mais exacerbado literalismo poderia justificar qualquer dúvida quanto à constitucionalidade por eventual vício de iniciativa, e o meu voto, então, é pela improcedência do pedido. Todos de acordo? De acordo. Julgar improcedente por decisão unânime. Chama julgamento agora da eminente ministra Carmen Lúcia a um pedido de vista que a ação direta de inconstitucionalidade 4013, que vem do Tocantins, sendo requerente Partido Verde. A ministra Carmen Lúcia conhecia em parte da ação e, na parte conhecida, julgava-a procedente. Na sequência, o ministro Dias Toffoli pediu vista, que está com a palavra. Senhor presidente, ação direta proposta pelo PV contra as leis 1866/2007 e 1868/2007 do Tocantins, por meio das quais foram revogados os aumentos remuneratórios concedidos pelas leis 1855/2007
e 1861/2007. Então, duas leis haviam dado aumento remuneratório e duas leis posteriores revogaram essas leis. E a ação direta é contra as leis revogadoras. Do quadro, referente ao quadro geral dos servidores do Poder Executivo e ao quadro geral dos servidores da saúde. Revogação essa que, segundo o autor, afrontaria a cláusula do direito adquirido, artigo 5º, 36 da Constituição Federal. E aqui, desde logo, eu já adianto que, no mérito, eu estou a divergir da relatora, porque havia uma vacatio legis. E as leis revogadoras foram sancionadas durante o período dessa vacatio legis, ou seja, não chegou a incidir aquele aumento, mas eu vou enfrentar isso mais adiante. As remunerações desses servidores tocantinenses, estipuladas em anexos às leis 1534 de 2004 e número 1588 de 2005, foram alteradas pelas leis 1855 e 1861, publicadas, respectivamente, em 30 de novembro de 2007 e 6 de dezembro de 2007, tendo sido acrescidas em 25% a remuneração. Remuneração essa acrescida em 25% a valer, ministro Celso, a partir de 1º de janeiro de 2008. E antes de 1º de janeiro de 2008, surgem as leis 1866 e 1868, 2007, revogando essas leis, durante a vacatio legis. Por isso, eu já adianto, eu desenvolvo aqui o raciocínio, mas no mérito eu não vejo ofensa a direito adquirido, porque ainda não havia se incorporado materialmente ao patrimônio, era uma expectativa ao patrimônio dos servidores do Tocantins. Pois bem, logo em seguida, foram aprovadas em 19 de dezembro de 2007 as leis 1866 e 1868, estas que são objeto aqui da impugnação. Ora, impugnadas resultantes de proposições legislativas apresentadas pelo governador do Estado, as quais alteraram, entre outras disposições, os anexos das leis anteriores que continham o aumento remuneratório anteriormente estabelecido no patamar de 25%, concedendo em seu lugar um outro aumento em patamar inferior, cujo incremento teria eficácia retroativa à data da publicação das leis revogadas. Na sessão plenária de 9 de junho de 2010, a eminente ministra relatora Carmen Lúcia encaminhou seu voto preliminarmente no sentido do não conhecimento da ação em relação à totalidade dos dispositivos das leis impugnadas, porquanto ausente, à exceção daqueles que efetivamente eram atinentes à retirada do aumento de remuneração dos servidores, impugnação específica quanto aos demais dispositivos estranhos a essa discussão. Então, a eminente relatora afastou preliminarmente a ação por não haver impugnação específica sobre dispositivos que não eram estes relativos à remuneração. Frisou a impropriedade da impugnação quanto à previsão do adicional de insalubridade, uma vez que tal apreciação demandaria exame do quadro fático subjacente à figura jurídica, o que é obstado em sede de processo objetivo. Por essas razões, conheceu da ação apenas na parte na qual se impugnam o artigo 2º da 1866 e o artigo 2º da 1868, que são dispositivos concernentes à retirada do acréscimo remuneratório dos servidores daquelas leis anteriores. Portanto, nesta parte, senhor presidente, eu estou acompanhando a relatora, ou seja, conhecendo da ação direta apenas quanto aos artigos 2º da Lei 1866 e artigo 2º da Lei 1868. Então, acompanho a relatora. Conheço só quanto a estes dispositivos da ação direta. Mas, quanto ao mérito, a eminente relatora pronunciou-se na direção da inconstitucionalidade dos dispositivos que conhecera, uma vez que a revogação dos aumentos ter-se-ia operado quando o direito já havia sido adquirido, titularizado pelos servidores. Segundo a relatora, as leis nas quais eram fixados os novos patamares de remuneração seriam vigentes ao tempo de sua publicação, e somente os efeitos financeiros passariam a ocorrer a partir de 1º de janeiro de 2008. E, portanto, entendeu que já incorporados, então, ao patrimônio
dos beneficiados. Como se vê, a questão em debate ressoa no campo da vigência e da eficácia jurídica das normas revogadas, no sentido de se saber se o aumento remuneratório foi incorporado ou não ao patrimônio jurídico dos servidores beneficiados. Nesse sentido, é essencial restar plenamente esclarecido qual seria o momento em que as normas revogadas passariam a vigorar e a produzir efeitos, o que passarei a fazer. Só anoto ainda, senhor presidente, que eu pedi vista em 2010, mas eu devolvi essa vista há anos e anos. Há muito tempo. Essa presidência não perde de vista os votos vista. Eu asseguro a Vossa Excelência. Meus cumprimentos e agradecimentos a Vossa Excelência. Pois não. Então, aqui há uma coincidência no conhecimento em parte quanto aos artigos 2, segundos de ambas as leis, só que Vossa Excelência discrepa da eminente relatora no que diz respeito à incorporação. Fazer mais algumas. A caracterização do direito. A caracterização do direito. Então, eu digo que é necessário olhar a redação dos dispositivos. Então, eu vou nas leis revogadas. As revogadoras são objeto da DIN, eu vou nas revogadas. O que diz o artigo 6º da Lei 1855? O anexo 3 à Lei 1534 de 2004 passa a vigorar a partir de 1º de janeiro. Não passou a vigorar em 2007, só passou a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2008. Artigo 7º-A, o anexo 4 à Lei 1534 de 2004 passa a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2008. E na Lei 1861, de 6 de dezembro de 2007, foi disposto no artigo 5º que o anexo 3 da Lei 1588 de 2005 passa a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2008. Então, eu digo, como se vê, os artigos expressamente determinaram vigência futura dos anexos, nos quais eram discriminados os novos valores a partir de 1º de janeiro de 2008. A expressão passa a vigorar constante dos preceitos destacados não deixa margem de dúvida de que as alterações realizadas nos anexos, e aí eu faço referência, nos quais constavam os valores remuneratórios pagos aos servidores, em verdade, tiveram sua vigência deslocada para 1º de janeiro de 2008. No meu sentido, embora conste em outros dispositivos das leis 1855 e 1861 de 2007 a expressão padrão de entrada em vigor na data da sua publicação, existem dispositivos específicos quanto aos anexos, dizendo que o vigor deles entrarão apenas em vigência em 1º de janeiro de 2008. E aí eu faço, senhor presidente, eu fiz já distribuir o meu voto também aos gabinetes de Vossa Excelência, faço outras ponderações. Então, eu digo que, conquanto os dispositivos citados sejam taxativos ao estabelecer que as leis entrem em vigor na data de publicação, eles não se aplicam aos anexos, que têm regra específica na própria lei. Então, a própria lei distingue em relação a esses anexos. Então, eu digo, aqui não se trata de postergação apenas dos efeitos financeiros. Não se trata, e aí a divergência com a relatora, de uma postergação dos efeitos financeiros, porque a própria vigência dos anexos foi protraída no tempo, para 1º de janeiro de 2008. E aí, então, eu digo, na medida que as legislações alteradoras, ora impugnadas, foram publicadas em 20 de dezembro de 2007, durante a vacatio legis, na minha ótica, não há como se falar em direito adquirido que esteja sendo afrontado. E aí eu desenvolvo teoria jurídica do ponto de vista do plano da existência, o plano do ser, e a norma jurídica existe pelo simples fato de ter sido promulgada e publicada. Isso não há dúvida, ela existe, essa lei existia, a lei revogada existia. Foi publicada independentemente da possibilidade ou não de incidência no mundo jurídico. Acerca do plano da existência e da sua relação com a vigência das normas jurídicas, eu trago aqui teoria jurídica de Marcos Bernardes de Mello, grande jurista de Alagoas, que tem a trilogia da teoria do fato jurídico, plano da existência, plano da validade e plano da eficácia. Mais uma vez, homenageio este autor, a quem acompanho desde o meu primeiro ano de faculdade, desde que o querido Junqueira, saudoso Junqueira,
né, apontou esse livro para ser um livro de cabeceira. E, então, a existência jurídica, eu desenvolvo aqui teoria, não vou cansá-los com a leitura, mas faço esse registro em homenagem a esse grande autor, Marcos Bernardes de Mello, discípulo de Pontes de Miranda. E aí, senhor presidente, eu faço a distinção entre a validade, digo que a validade não é bastante para deflagrar PC, a obrigatoriedade imediata do acabamento da norma, ou seja, a norma válida também pode não ser ainda vigente. Validade não se confunde com a vigência. Validade e vigência são conceitos que não se confundem, porquanto tratam de aspectos diversos do mesmo objeto. Como salientado, a validade reflete o estado de conformidade da norma com o ordenamento jurídico ao qual pertence, por sua vez, a vigência corresponde ao lapso temporal em que a norma permanece válida e a partir da qual se torna exigível. Na lição de Tércio Sampaio Ferraz Júnior, vigência é, pois, um termo com o qual se demarca o tempo de validade de uma norma. Vigente, portanto, é a norma válida, pertencente ao ordenamento, cuja autoridade já pode ser considerada imunizada, sendo exigíveis os comportamentos prescritos. Só a partir dessa vigência é que será exigível o comportamento prescrito. Vigência exprime, pois, a exigibilidade de um comportamento, a qual ocorre a partir de um dado momento até que a norma seja revogada. E aí digo eu, no caso pátrio, a recém-nominada Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, substituindo, alterando a denominação da anterior Lei de Introdução ao Código Civil, e aí eu trago aqui que as normas entrarão em vigor 45 dias depois de oficialmente publicadas, distinguiu-se a expressão com regra. Faço aqui alguns apontamentos, volto a citar Tércio, e digo que, ainda que promulgada e publicada a lei, se estiver em curso o prazo de vacatio legis, o ato normativo não pode ser aplicado. O ato normativo não pode ser aplicado, pois ainda não tem aptidão para ser eficaz. Nas palavras de Silvio de Salvo Venosa, durante o período de vacância, a nova lei, como ato jurídico, existe. É válida, mas não produz, não é ainda eficaz. A eficácia permanece com a lei antiga. A eficácia da lei, isto é, seus efeitos plenos, só ocorrem com a sua entrada em vigor. Então, eu digo que, nesses termos, a questão nodal da presente ação reside exatamente na verificação de que a elevação da remuneração dos servidores previstas nas leis revogadas não chegou a entrar em vigor, na medida em que as modificações perpetradas posteriormente foram feitas no período da vacatio legis das previsões de aumento remuneratório e, portanto, a exigibilidade de cumprimento dessas normas sequer havia ocorrido, porque os dispositivos foram revogados antes de sua vigência. Sendo assim, se vigente apenas no futuro o aumento da remuneração previsto nos anexos, como expressamente dito nos dispositivos aos quais eu fiz a leitura, não chegou a ter eficácia jurídico-patrimonial, não tendo sido incorporado ao patrimônio jurídico dos servidores. Ora, a atestação do direito adquirido depende da existência de norma incidente, ou que pelo menos tenha incidido em algum momento no tempo. Se a norma jurídica não era vigente, ela sequer tinha ainda a capacidade de exigir comportamentos. É firme a Constituição Federal em consagrar o direito adquirido como direito fundamental, e aí eu vou e dou seguimento nesta atuada, senhor presidente. E aí trago mais teoria, trago precedentes, aí eu concluo, senhor presidente, com a devida vênia, acompanhando no conhecimento parcial, mas, na parte conhecida, divergindo da eminente relatora para julgar improcedente a ação direta. Vossa Excelência me permite, apenas, presidente, duas ponderações. A vacácio de 45 dias não está imposta ao legislador. É facultativa. Não, mas aqui não tem fundamento. Aqui é que eu estava resumindo o meu voto. É facultativa, considerada norma de sobredireito contida na Lei de Introdução ao Código Civil. Eu não me fundamentei na vacácio de 45 dias. Eu li os dispositivos que falavam que os anexos que contêm o aumento só entrarão em vigor em 1º de janeiro. E a própria lei previu a entrada em vigor na data da publicação. Tem-se realmente que a eficácia financeira seria a partir de 1º de janeiro. E estamos diante aí de uma questão
no âmbito federal ligada ao orçamento, né? A partir de 1º de janeiro. Mas acontece que, pelo código anterior de 1916 e pelo atual, que repete a regra, o termo inicial, ele suspende o exercício, mas não a aquisição do direito. Então, os servidores já tinham o direito integrado em patrimônio. Presidente. E aí calha o problema da irredutibilidade dos vencimentos. Então, nesse diapasão, ministro, Vossa Excelência acompanha a ministra Carmen. Eu queria só... Ministra Carmen com a palavra. Senhor presidente, eu só gostaria de ler os dispositivos específicos dos anexos. Vossa Excelência me permitisse. Deixa eu só concluir, aí eu não vou mais debater. Não, é artigo 6º da Lei 1855, da Lei revogada. Eu leio o artigo 6º. Que página do voto, ministro? Página 3 ao final. O anexo 3 à Lei 1534/2004 passa a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2008. Então, há um dispositivo específico que excepciona aquela cláusula geral de entra em vigor na data da sua publicação, porque a lei não tratou só do aumento. Entendeu? Então, o artigo 6º diz, em relação ao anexo, passa a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2008. Da mesma maneira, o artigo 7º-A, em relação a um outro anexo, passa a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2008. E na lei revogada 1861, de 6 de dezembro de 2007, também está lá no artigo 5º, página 4 do meu voto, no início da página. Artigo 5º, o anexo 3 da lei 1588/2005 passa a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2008. Então, não são efeitos financeiros, é vigência mesmo. Ministro, mas acontece que o acessório segue sorte do principal. O direito teria nascido não com o anexo que simplesmente revelou valores a serem praticados, mas teria nascido com a publicação da lei. A regra especial recepciona a geral. A geral é vigência imediata, mas tem uma parte da lei que a vigência é depois. Pois não, ministra Carmen. Presidente, eu agradeço muito a vista e as judiciosas ponderações do ministro Toffoli. Eu vou manter meu voto e apenas para lembrar, porque alguns aqui não estavam quando eu li, fiz a sua leitura e votei, que neste caso o que houve foi exatamente como descrito agora pelo ministro Toffoli. Sobrevieram duas leis, as leis 1855 de 2007 e 1861 de 2007, nas quais, expressamente, como de forma extremamente leal, lembrou o ministro Toffoli, agora se fixou um aumento no artigo que estamos conhecendo, que é o artigo 2º, a 1866 veio expressamente dizendo que 1855, dando o aumento, fixando o aumento, e estes aumentos, como se sabe, eles não vêm descritos em valores no corpo das normas, mas em anexos. Por isso mesmo, vieram essas leis conferindo aumento ao quadro de servidores do Poder Executivo e ao quadro de servidores da saúde. No dia 19, já vigentes essas leis, e digo que estavam vigentes em meu voto, e estou mantendo, porque houve este aumento e a Lei 1855 previa, altera a Lei 1534, que cuidava do quadro de servidores do Poder Executivo, dispõe sobre o plano de cargos, salários e subsídios dos servidores públicos do quadro geral do Poder Executivo. E aí, o valor do subsídio foi fixado, então, no anexo 3. Isto era dezembro, e, então, disse, está fixado o subsídio que vigorará a partir de 1º de janeiro. Qual é o valor desse subsídio? Está no anexo 3. O anexo 3, o artigo 6º, como acaba de reler também o ministro Toffoli, estabeleceu. O anexo 3 à Lei 1534 passa a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2008, na conformidade do artigo 3 a esta lei. Artigo 7º, o subsequente. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação
produzindo efeitos jurídicos, ou seja, o pagamento, a partir de 1º de janeiro de 2008, quanto ao anexo tal. A Lei de Tocantins, 1861, de 2007, que também fez a mudança, veio trazendo no artigo 5º, o anexo 3 da Lei 1588, isso aqui trata dos profissionais de saúde. Passa a vigorar a partir de 1º de janeiro. O anexo 3 trata de quê? Dos valores, ou seja, vocês receberam o aumento na forma da lei. Na minha interpretação, claro, que não é a do ministro Toffoli, com todo respeito. Mas só vão receber, só vigora este novo valor a partir de 1º de janeiro de 2008. Ou de 2008. Então, o anexo 3 passa a vigorar, passa, portanto, a produzir os seus efeitos, porque isso está expresso no artigo subsequente. Artigo 6º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos jurídicos a partir de... Por que produzindo? Porque o valor fixado no anexo, então, entraria em vigor, quer dizer, produziria esses efeitos, e aí, por isso é que eu fiz a conjugação, não apenas da vigência, ela entra em vigor, é presumivelmente válida, ou pelo menos a validade é algo questionável, mas se presume, e os efeitos financeiros está expresso, que estão onde? No anexo, passam a vigorar. Esta razão pela qual, senhor presidente, senhores ministros, eu interpretei no sentido de que a norma estava em vigor e estes valores que tinham, e o que tinha sido dado de aumento, integrou o patrimônio dos servidores. O efeito financeiro, ou seja, o pagamento, era a partir do dia 1º, mas já não se poderia revogar, na minha compreensão do que foi desta lei. E, aliás, da mesma forma, se manifestou tanto o advogado-geral da União quanto a Procuradoria-Geral da República. Na fundamentação que apresentei, transcrevendo as leis, eu entendi exatamente que o artigo 7º e o artigo 6º, que são taxativos ao estabelecer que essas leis entram em vigor na data de sua publicação, o que se deu em 3 de dezembro de 2007, tendo sido esta lei revogada em 19 de dezembro de 2007, com estes anexos passando a vigorar, na minha interpretação é que os efeitos financeiros que se contém naquele anexo realmente só vigorariam a partir de então, senão teria que haver o pagamento, inclusive, retroativo. Se esse anexo não tivesse feito referência expressa a que vigorariam, que iriam vigorar a partir de 1º de janeiro, teria efeito retroativo, teria que pagar em 1º de janeiro, porém com efeitos a partir da vigência da lei, que é expressa, dizendo, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Quando? 3 de dezembro, e não 1º de janeiro. Então, por essa razão, senhor presidente, eu não vou voltar a fazer a leitura integral do meu voto, é que eu tratei de vigência de lei e efeitos financeiros decorrentes do que neles disposto, a prática legislativa que faz exatamente isso, confere o aumento e deixa os valores que vão ser pagos e quando vão ser pagos, a partir de quando, em anexos, até porque se referem a quadros diferentes. Citei que não era mera expectativa de direito neste caso, porque, citei a lição de Ponte de Miranda, aspas, quando falo de expectativa pura, estou necessariamente aludindo à posição de alguém que se perfizeram elementos de suporte fático de que sairá fato jurídico, produtor de direito e outros efeitos, porém ainda não todos os elementos do suporte fático, a regra jurídica, a cuja incidência corresponderia o fato jurídico ainda não incidiu, porque suporte fático ainda não há. E eu disse, a norma que conferiu o aumento dos valores remuneratórios não é mera expectativa, mas um direito, que não poderia vir a ser reduzido, na minha concepção, e com todo respeito pelos entendimentos contrários, evidentemente, pelo legislador, porque, na verdade, já há, então, esta nova lei que revoga a anterior, ela muda a anterior, se a anterior não era inválida. Ela revogou algo que já tinha sido concedido. Implica decesso na remuneração do servidor. E, por essa razão, que, neste caso, o aumento remuneratório concedido, e que, na minha compreensão, já tinha sido integrado ao patrimônio como direito, não como valor financeiro,
tinha o mês de janeiro de 2008, 1º de janeiro, como prazo inicial para a produção de efeitos financeiros, para vigorarem os efeitos financeiros, porque a lei estava em vigor. E, claro, como o anexo trata desses efeitos financeiros, ele só poderia vigorar, como eu disse, a partir de 1º de janeiro, senão, em janeiro, o Estado de Tocantins tinha que pagar os valores retroativos. Essa razão pela qual eu, entendendo e agradecendo até as ponderações todas e à vista do ministro Dias Toffoli, mantenho o meu voto, senhor presidente, por entender que realmente, neste caso, haveria, quanto ao artigo 2º das duas leis, a inconstitucionalidade. Pois não. Então, Vossa Excelência conhece em parte nova e julga procedente na parte conhecida, e o ministro Toffoli, após o voto vista, conhece em parte e julga improcedente na parte conhecida. Ministro Barroso, como vota? Essa é das difíceis. Presidente, eu não tive o prazer de ter acompanhado o voto da eminente ministra Carmen Lúcia, mas penso ter sido capaz de captar quais são as questões que estão aqui em discussão. E as duas envolvem complexidades conceituais da teoria geral do direito. Primeira, já apontada pelo ministro Dias Toffoli, cujo voto eu vi com interesse, é esta questão dos 3 planos em que se devem apreciar os atos jurídicos em geral, inclusive as leis, da existência, validade e da eficácia, e eu concordo com Sua Excelência, com a doutrina do professor Marcos Bernardes de Mello, que é seguidor do professor Pontes de Miranda, que esses são mesmos os 3 planos que devem ser considerados. Em obra teórica de Vossa Excelência, em relação à Constituição, Vossa Excelência acrescentou a efetividade constitucional. Acrescentei. A questão aqui é saber se nós vamos considerar como o marco aquisitivo do direito o início da vigência, ou eu diria, o início da vigência, ou se vamos considerar como marco aquisitivo do direito a efetiva produção de efeitos por esta norma. Pelo que eu bem entendi dos debates orais, a lei foi publicada em dezembro para produzir efeitos. Não, a lei entrou em vigor. Eu entendi, mas os efeitos só se produziriam... Só os efeitos financeiros, portanto, que são os do anexo 3, é que seriam produzidos a partir. O aumento só se concretizaria... A vigência dela... Pagaria e seria cobrada a partir... A sua validade... O que eu tenho no ano de 2007 dentro dos planos? Eu tenho a existência, ela existe. Isso. Mas ela só terá validade a partir, no que diz respeito aos anexos, por isso eu li os dispositivos que tratam da vigência específica dos anexos, e não a cláusula geral, a vigência específica dos anexos a partir de 1º de janeiro. Então, eu coloco no ano de 2007 apenas a existência. E eu entendo que a validade e a eficácia estão colocados no ano de... Não, eu entendi, 2008. eu entendo. Portanto, eu equipararia... Então, só, se Vossa Excelência me permite, só para esclarecimento. Para mim, tal como dito pelo ministro Toffoli, ela existe, a lei entrou em vigor, a produção de efeitos jurídicos é que se daria a partir do dia 1º de janeiro, porque, lendo os dispositivos, tal como foi feito pelo ministro, eu vou pedir desculpas por repetir, o anexo 3 passa a vigorar. Então, eu poderia interpretar, então, ele não estava em vigor, aqueles valores não estavam em vigor, e não estavam mesmo, porque, quanto para cada cargo que recebeu o aumento do subsídio, nessa mudança, passou a vigorar, é mesmo a partir do dia 1º de janeiro. Agora, a minha interpretação foi nesse sentido, ministro Barroso, porque o artigo 6º da lei, o artigo 7º da lei 8.055 e o artigo 6º da lei 8.161 diz: esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos jurídicos a partir de 1º. Então, não foi essa lei entra em vigor na data de sua publicação, ponto. Este anexo entra em vigor se eu leio o conjunto das normas, eu tenho a indicação do próprio legislador que o que era remuneração variada se transformou em subsídio, e o subsídio será de tanto para essas categorias. E o valor correspondente a cada cargo
está no anexo 3. Este anexo 3 passará em vigor e os efeitos se produzem, e como é expresso, produzirão seus efeitos. Eu não entendi que o anexo não estava em vigor. Por isso eu concordo inteiramente com a, claro, existência, validade presumida, porque estamos questionando, mas, enfim, pelo menos quanto aqui os dois dados, os atributos da norma, existência e eficácia é que nós estamos a discutir. Perfeito. Agradeço. Não, um prazer. Agregou valor ao meu próprio raciocínio. Portanto, nós temos a existência, que podemos ou não equiparar, mas não é relevante aqui, a vigência. Mas a lei passou a viger em dezembro. Eu não teria dúvida de afirmar isso. A validade, observou a ministra Carmen Lúcia, diz respeito à conformidade da lei com a Constituição e com o ordenamento. Eu também acho que isso não está em questão. E aí nós chegamos à eficácia, que é a aptidão para produzir os efeitos. A questão aqui, presidente, que eu acho que ajuda a deslindar a matéria, é saber se deve considerar que o direito se adquiriu no momento do início da vigência ou no momento do início da eficácia. Porque a eficácia só se daria a partir de 1º de janeiro. E aqui é uma opção, vou considerar na linha, e pedindo todas as vênias à eminente relatora, na linha do ministro Toffoli, que os efeitos se produziram a partir, ou se produziriam a partir de 1º de janeiro. Portanto, acho que não houve direito adquirido antes do início da eficácia da lei. E explico um pouco, ainda nesse plano teórico, mas aqui, muito concreto, e aqui lembrando a lição do nosso queridíssimo mestre Zé Carlos Barbosa Moreira, que dizia: na vida nada é mais prático do que uma boa teoria. Aqui a distinção que eu acho que existe entre expectativa de direito, direito adquirido e direito consumado. A expectativa de direito é aquela situação em que o fato aquisitivo do direito ainda não completou o seu ciclo e, consequentemente, o direito ainda não existe. O direito adquirido é aquela situação em que o fato aquisitivo do direito já completou o seu ciclo, mas o direito ainda não foi exercido. E o direito consumado é quando o fato aquisitivo já completou o seu ciclo e o direito já foi exercido. No caso aqui, o direito seria consumado se eles já tivessem recebido esse aumento, o que não aconteceu. Portanto, hoje, ou estamos na primeira situação da expectativa ou estamos na segunda. Eu penso que nós estamos na segunda. E devo dizer, ministra Carmen Lúcia, isso eu considero importante, que a minha motivação a fazer esta opção é porque nós estamos diante de uma daquelas situações de final de governo, em que o governo que saía aplicou um aumento de 25% aos servidores públicos. 25%. Para o sucessor pagar. Isso me chamou particular atenção, e se não houvesse esta discussão em questão, eu talvez tivesse me valido aqui de uma teoria do saudoso professor Caio Tácito, em que ele discutia o desvio de finalidade aplicado ao ato legislativo, que é precisamente quando um agente público eletivo que está saindo deixa um testamento penoso para aquele que está entrando. E aqui, ao que me parece, deu-se conta de que dar um aumento dessa expressão de 25% não era uma política pública adequada. E revogou-se, então, este aumento antes que ele tivesse se implementado. De modo, presidente, que eu, pedindo todas as vênias, a eminente ministra Carmen Lúcia, e até lamentando não ter podido participar do início do julgamento, eu ainda não integrava o tribunal, que eu estou considerando que o marco que eu teria por aquisitivo do direito
era a eficácia, a efetiva produção de efeitos, e não o início de vigência da lei. O início de vigência foi em dezembro, mas a eficácia foi em janeiro. E, portanto, a lei foi revogada antes de ter produzido os seus efeitos e, consequentemente, não gerou direito adquirido. De novo, e ressaltando antes de concluir, que esta minha opção, feita um pouco ad hoc nos debates, é decisivamente influenciada por considerar que este aumento era de 25% no último mês de governo para o sucessor pagar, era uma espécie de testamento político e que talvez, se não houvesse esta questão, eu o discutisse sob o prisma do desvio de finalidade legislativa. Dito tudo isso, presidente, porque eu acho que não era possível escaparmos dessa discussão, eu devo observar que a lei impugnada já foi revogada. Não é a mesma situação, enfim, em parte da hipótese que Vossa Excelência relatou ao início dos trabalhos. Eu verifiquei, pelo sítio da Assembleia Legislativa do Estado de Tocantins, que estas leis foram revogadas, respectivamente, pelas leis 2669 de 2012 e 2670 de 2012. Pela jurisprudência tradicional do Supremo, a ação ficaria prejudicada. Porque isso foi constou do meu relatório. Neste caso, neste caso específico, há precedentes igualmente do Supremo, no sentido de que não se deve furtar da apreciação da matéria. Acho que um precedente do ministro Gilmar, mas deixa eu... Eu até citei... Cita, portanto, eu acho que... No relatório, como bem disse Vossa Excelência, foi em 2010, consta o item 8. Relato que, em 26 de maio de 2010, peticionou o Estado de Tocantins, dando notícia da superveniência das leis estaduais 2163 de 2009 e 2164 de 2009, que teriam tido por objetivo restabelecer o reajuste remuneratório de 25% aos servidores públicos estaduais, fecho aspas. Tais leis, assevera o Estado, teriam feito com que os possíveis efeitos financeiros advindos do julgamento da presente ação direta ficassem prejudicados, eis que já reintegrados ao patrimônio jurídico. Na verdade, essas leis revogaram para voltar ao que estava antes, para voltar àquela situação. E, então, eu cito exatamente, verifiquei que o caso era mesmo, tal como requerido pelo Estado, de prosseguimento regular, porque o artigo 1º autorizou a proceder à resolução definitiva. Mais que isso, ministro, para entrar em vigor essa lei e os servidores poderem dela se valer, aqueles 25% que nós estamos discutindo e que, de todo jeito, já veio outra lei e deu, estabeleceu-se no artigo 4º daquela lei o seguinte, aspas, o servidor interessado no recebimento das vantagens consignadas nesta lei deverá habilitar-se no mandado de segurança tal, ou seja, por intermédio de sindicato ou pela constituição de advogado autônomo. Parágrafo único, o servidor deverá assinar termo de adesão às regras e de renúncia a quaisquer demandas judiciais que visem apurar a indenização relativas aos valores e percentuais relacionados ao objeto da ação de que trata essa lei. Ou seja, vieram essas leis, revogaram as anteriores, que tinham revogado a anterior, e muitos servidores tinham entrado em juízo com mandado de segurança. Estas leis vieram e disseram assim, vocês assinem termo, abrindo mão daquilo que vocês considerem direito de discussão, que aplica-se aos senhores esta lei. Então, por isso, eu citei a nossa jurisprudência de que não havia prejuízo. Primeiro, porque se eles tivessem direito, tinham que pagar. Segundo, porque esta lei, se é uma lei geral, teria, evidentemente, que o Estado teria que pagar. Pelo sim, pelo não, se não tivessem direito, isto passaria a valer e poderia prejudicar aqueles mandados de segurança, mas não o contrário. E
como tinha essa norma, realmente a jurisprudência do Supremo é no sentido do prosseguimento, apenas para dar notícia de que, e lembrar que no relatório isso constou e que nós, então, continuamos com essa ação e não declaramos prejudicado exatamente em razão dessas circunstâncias todas. Mas eu agradeço mais uma vez a lembrança do ministro Barroso, que assim me deu a oportunidade de reavivar o que eu tinha relatado e que, claro, com o passar do tempo, não tinha vindo à baila. E queria apenas, presidente, se Vossa Excelência me permite, lembrar, ministro Barroso, que essas duas leis que estão sendo questionadas são de 2007, não era final de governo, porque a eleição foi em 2000 e, posteriormente, foi em 2010, 2007 era um período regular, porque isso aqui é quadro de servidores estaduais, era final de ano, final de período anual, mas não era final do mandato. Essas leis entraram em vigor em 2008, mas 2008 seria, de todo jeito, eleição municipal e não estadual, e era em 2008. Essas leis são de 2007, então não era final de mandato, era período regular. Mas eu agradeço as ponderações do ministro. Okay. Portanto, presidente, concluindo o meu voto, sim, no sentido de aderir à conclusão do ministro Dias Toffoli, talvez com uma ou outra divergência de fundamentação, no sentido de, divergindo da eminente relatora. Vocês, então, conhecem parte, na parte conhecida, julga improcedente. Julgo improcedente, exatamente. Ministro Teori Zavascki, como vota? Senhor presidente, na parte conclusiva também eu vou pedir vênia à eminente relatora para acompanhar a divergência, embora por fundamentos um pouco diferentes. No meu entender, aqui não se trata de saber se a lei existiu, se era válida ou se era vigente. Eu penso que a lei existiu, não há dúvida. A lei é válida e a lei estava vigente quando foi revogada. O meu fundamento foi de eficácia. Existência e vigência estamos de acordo. E até, para certos efeitos, eficácia. Mas o efeito do aumento não tinha se produzido. Pelo menos a eficácia de começar a contar o período de vacácio, ela tinha. Alguma eficácia ela tinha. Mas, enfim, eu penso que esses detalhes não são importantes. No meu entender, aqui, a questão deve ser vista do ponto de vista da cláusula constitucional que limita o poder do legislador. O poder do legislador está limitado, né, à observância do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada. Então, a pergunta que, no meu entender, se deve fazer é se a lei que revogou ofendeu direito adquirido, ato jurídico perfeito ou coisa julgada. Coisa julgada, o ato jurídico perfeito pode ter ofendido, não se sabe, porque pode ter havido algum ato específico ou uma sentença. Enfim, é imponderável, embora pouco provável. A questão aqui é saber se havia, em dezembro, na data da revogação da lei, algum direito adquirido a um aumento que foi prometido para existir a partir de janeiro. Os vencimentos de dezembro não estavam aumentados. Em outras palavras, é preciso saber se houve ofensa ou não a direito adquirido. Mas essa que é a questão. Essa que é a questão. Bom, mas essa é a minha tese. Então, a minha tese não produziu esse efeito e não houve aquisição do direito. Certo. Mas deixa eu ir um pouquinho mais adiante. Eu pretendo introdução à norma do direito brasileiro. Essa que é a questão. Eu também estou em dúvida, por isso eu estou querendo apenas discutir. É que o artigo 6º da Lei de Introdução ao Código Civil, né, tem a regra que é conhecida do parágrafo 2º, que diz: consideram-se adquiridos, assim, os direitos que o seu titular ou alguém por ele possa exercer, o que não era o caso, como aquele cujo começo do exercício tenha termo, né, prefixo, ou condição pré-estabelecida inalterável a arbítrio de outrem. Esta é a questão que nós precisamos enfrentar. Né? E o próprio Código depois predefine também o que é termo para
Isso significa que o direito adquirido não é aquele efetivamente incorporado ao patrimônio. Ao patrimônio, mas aquele... É o direito consumado. Isso, mas então essa é a questão. É claro que há todos esses embaraços, inclusive agora tornados mais complexos com a informação de que uma nova lei teria resgatado, repristinado, né, a cláusula anterior, né, dos 25%. Ministro Gilmar, só para contribuir com o debate. Desculpe, ministro, mas era só para... Esse dado trazido pela ministra Carmen, esse dado concreto é importante. Quer dizer, ocorreram desistência de ações em razão da promessa legal de sanar determinadas situações. Então, isso é importante, porque isso tem já uma conotação também de direito adquirido. Agora, em segundo lugar, Vossa Excelência, então, destacou, consideram-se adquiridos os direitos que o senhor titular alguém por ele possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo prefixo. Pois bem, o artigo 131 do Código Civil, ao tratar do termo, diz assim: o termo inicial suspende o exercício, mas não a aquisição do direito. Conversando aqui com o ministro Gilmar, fazendo algumas ponderações, exatamente, a mim me parece também que o parágrafo 2º do artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, quando estabelece o conceito normativo de direito adquirido e estabelece que, dentre as diversas situações, consideram-se direitos adquiridos aqueles, aspas, cujo começo do exercício tenha termo prefixo, como sucede no caso, o artigo 131, precisamente o artigo 131 do Código Civil... 123 do Código anterior. Exatamente. Né? E diz que o termo inicial suspende o exercício, mas não suspende a aquisição do direito. Significa que observaram-se, neste caso, aqueles 3 planos, não é? O plano da existência, o plano da validade presumida pelo próprio sistema de direito positivo e o plano da eficácia. Agora, o momento aquisitivo do direito deu-se no instante em que a própria lei definiu o termo, prefixou o termo para início do seu gozo. Mas, de qualquer maneira, a aquisição se verificou no momento precedente. Isso significa, quer dizer, na colocação feita pelo ministro Thiori, de que a questão básica consiste em saber se a legislação impugnada teria ou não transgredido a cláusula da integridade do direito adquirido, a cláusula constitucional de salvaguarda do direito adquirido. E ele, ministro, leva a um outro que eu também trouxe em meu voto. A ser assim, como eu entendi, haveria uma segunda inconstitucionalidade praticada, porque teria havido uma haveria redução. Ofensa à cláusula da irredutibilidade. E, curiosamente, como procuradora de Estado de Minas Gerais, aqui neste tribunal, eu me lembro de ter trazido uma causa destas, e a jurisprudência era assentada neste sentido, tanto que um dos ministros, no seu voto, e eu não citei porque tinha atuado como advogado, é claro, afirmava que isso seria uma expropriação. Nenhuma desapropriação, mas entregou-se alguma coisa, diz que vai começar a gozar em tal tempo, e depois se retira e o servidor nada pode fazer. O próprio plenário do Supremo Tribunal Federal, ao pronunciar-se no conhecido mandado de segurança, de que foi relator o ministro Sepúlveda pertence, estabeleceu que a garantia da irredutibilidade nada mais é do que uma modalidade qualificada da cláusula da irredutibilidade, na medida em que se reconhece adquirido o direito, embora ainda não suscetível de exercício em face da existência de um termo prefixado na própria lei, mas que realiza integralmente o próprio conceito de direito adquirido, quer dizer, dessume-se, extrai-se daí a existência de uma ofensa à cláusula constitucional da irredutibilidade. Por quê? Porque, na verdade,
aquele direito já se incorporou ao patrimônio jurídico, embora o exercício tenha sido diferido, o início do exercício haja sido diferido no tempo. Portanto, quer dizer, a existência de um termo prefixo, quer dizer, teria uma resposta para efeito de definição do momento aquisitivo no próprio artigo 131 do Código Civil, a que se referiu o eminente ministro Luiz Fux, e que a que se referiram também o próprio ministro Marco Aurélio já no início, não é, desse julgamento. Se o período relativo ao interregno entre a lei e a vigência fosse obrigatório de 45 dias, né, seria inconstitucional. Né? Evidentemente, essa previsão de vigência na data da publicação, mas não é peremptório, segundo o artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Civil. Pois não. Então, ministro... Gostaria de continuar, senhor. Pois não, Vossa Excelência tem a palavra. Estava recém começando meu voto e gostaria até de... Gostei muito das manifestações, mas isso me ajuda a colocar algumas questões. Eu vou seguir um roteiro que eu adotei num voto já bastante antigo, mas numa situação semelhante. E ia justamente começar pelo apontamento feito pelo ministro Gilmar sobre o conceito de direito adquirido na lei de introdução. A lei de introdução diz assim: consideram-se adquiridos assim os direitos que seu titular ou alguém por ele possa exercer, como aqueles cujo começo de exercício tenha termo prefixo ou condição pré-estabelecida, inalterável ao arbítrio de outrem. Duas são as situações previstas no dispositivo. A primeira, a que considera direito adquirido aquele que pode ser exercido. E estabelece nítida distinção entre aquisição e exercício do direito. Considera-se adquirido o direito quando apto a ser exercido, ainda que não tenha havido, efetivamente, o seu exercício. A segunda parte do dispositivo trata dos direitos cujo exercício está condicionado. Não se confundem tais direitos com as chamadas expectativas de direitos. Os direitos expectativos e a invocação da lição de Pontes de Miranda no voto da ministra relatora é muito claro nesse sentido. Os direitos condicionados ou expectativos são direitos existentes, estando condicionado ou expectante apenas o seu exercício. Diferentemente ao que ocorre com as chamadas expectativas de direito, situações em que não há direito algum, já que ainda pendentes em expectativa de configuração os próprios requisitos básicos para a sua existência. Eu gostaria de chamar a atenção porque o Supremo tem precedentes em caso praticamente semelhante a esse. O Supremo tem precedentes em casos praticamente semelhante a esse, em que se discutia se havia ou não o direito adquirido. O caso mais antigo que o Supremo tem nesse sentido é o famoso caso dos 84,26%. O Supremo, quando julgou a Lei 8.030 de 90, essa lei era a conversão da medida provisória, número 154 de 90, que revogou, essa lei revogou, quando já concluído o trimestre de apuração da correção monetária a ser aplicado, ele revogou o artigo 1º da Lei 7.830, de 89, que assegurava os vencimentos dos servidores públicos reajustamentos trimestrais, entre aspas, em percentual igual à variação acumulada do índice de preço ao consumidor, IPC, verificados nos 3 meses anteriores. A situação é praticamente idêntica. Havia uma lei fazendo uma promessa futura de aumento, baseado no índice de correção monetária anterior. Esse período de apuração da correção monetária até já havia se esgotado. Nesse meio tempo, veio uma nova lei revogando esse aumento futuro. E a questão veio para o Supremo. Veio para o Supremo uma situação absolutamente semelhante no mandado de segurança 21.216. E o que o Supremo disse naquela oportunidade? A linha de fundamentação foi da inexistência de direito adquirido a esse aumento futuro. E ali o ciclo não se completava.
é o que se pode constatar nos seguintes excertos de voto. Eu vou citar alguns votos. Entre aspas, a revogação precedeu a própria aquisição e não somente o exercício do direito. Para a aquisição do direito, ou seja, para o ingresso desse no patrimônio do pretenso titular, seria mister que antes da revogação se houvessem reunidos e consumados todos os elementos, isso é, os fatos idôneos à aquisição do direito à produção. Os fatos idôneos. Isso foi o que disse o ministro Galotti. O ministro Celso disse o seguinte: o momento aquisitivo do direito vindicado, não fosse a intercorrente alteração legislativa, ter-se-ia consumado com a conjugação de dois elementos essenciais já referidos: a ocorrência da variação nominal do IPC e a efetiva prestação laboral no mês de abril de 90. Antes disso, a situação jurídica estava, entre aspas, em processo de constituição, caracterizando mera expectativa de direito, não oponível ao Estado, e que não pode ser invocada para inibir o desempenho de suas típicas funções jurídicas e constitucionais, a função de legislar. Eu, com todo respeito, ministro Celso, eu penso que é o caso. Outro voto: não se adquire o direito a índice, não se adquire direito à moeda, não se adquire o direito a reajustamento. Adquire-se o direito ao salário pro labore facto no mês de competência. Voto do ministro Célio Borja. Voto do ministro Moreira Alves. Não há direito adquirido. Para que esse surja, é necessário que, no mundo real, ocorra o fato complexo previsto abstratamente na norma jurídica como causa de nascimento do direito subjetivo de modo integral. Em outras palavras, o Supremo só considerou adquirido o direito quando se conjuga a norma, a existência de uma norma, com um suporte fático de incidência. É isso que diz Pontes de Miranda. Não se adquire o direito antes da existência do suporte fático. Quando é que se adquiriria esse direito a aumento de vencimento de janeiro? Quando houvesse prestação de serviço em janeiro. Antes disso, havia uma promessa de vencimento, que faz parte do estatuto, faz parte de um regime estatutário. Havia um regime estatutário prevendo um aumento futuro. É o caso típico desse precedente supremo dos 84%. Eu até não me lembro se não foi nesse caso que o Supremo concedeu até num determinado mês, 8 dias, ou coisa assim. Enfim, eu gostaria, para concluir, citar outros exemplos de jurisprudência do Supremo no mesmo sentido. Quer dizer, o direito se adquire quando há a consumação do suporte fático. Antes disso, existe apenas uma instituição, uma promessa na lei de um aumento futuro, quer dizer, assim como existe promessa de outras vantagens. Mas esse é o estatuto. Não há direito à manutenção do estatuto. Não existe direito adquirido a manter inalterado determinado regime jurídico. Quanto a isso, como se viu, há absoluta harmonia na jurisprudência. Confiram-se, nesse sentido, alguns outros exemplos retirados da jurisprudência do Supremo, antigos. Eu estou citando casos antigos. Direito à aposentadoria regula-se pela lei vigente no tempo que forem implementados todos os requisitos necessários, o suporte fático da aposentadoria. Está na súmula 359. Não há direito adquirido a determinado do regime jurídico de servidor público. O servidor pode adquirir o direito a permanecer no serviço, mas não adquirirá nunca o direito ao exercício da mesma função, no mesmo lugar, nas mesmas condições. Disse o Supremo num outro precedente: enquanto não completado integralmente o período aquisitivo correspondente, não há direito adquirido à licença-prêmio ou à sua conversão em dinheiro, nada impedindo que o legislador modifique ou mesmo extinga tais vantagens. Outro precedente: não há direito adquirido à vantagem prevista em lei enquanto não implementava a condição temporal que a autorizaria.
Em outras palavras, no meu entender, a questão se resolve da seguinte maneira: o direito adquirido supõe a ocorrência do elemento fático, componente do fato gerador. Quando não houver fato gerador, nós não podemos falar em direito. Nós podemos falar em expectativa de direito, nós podemos falar em existência de um regime jurídico, mas nós não podemos falar em direito subjetivo. É por isso que o Supremo Tribunal Federal admite, com todo respeito, essa é uma jurisprudência, no meu entender, consolidada, que se modifique lei enquanto não implementados os fatos, suporte fático necessário para a incidência de uma norma. Isso significaria, se o legislador não pudesse fazer isso, mudar para o futuro, sem prejudicar direitos adquiridos. E aqui ele mudou para o futuro. Em dezembro, ele mudou o regime jurídico que vigoraria a partir de janeiro. Seria impedir o legislador de mudar. Acho que isso contrariaria toda a orientação jurisprudencial antiquíssima do Supremo, que não assegura direito à manutenção do regime jurídico. Então, com todas as vênias, eu vou pedir, por essas razões, porque não houve ofensa de direito adquirido algum, porque direito adquirido, o direito não nasceu, não existiu. Então, não interessa a questão do... Aqui não se trata de saber se o exercício está sujeito a termo, como fala a lei de introdução. A lei de introdução, quando fala em termo, fala do exercício do direito, mas ela supõe a existência de um direito a ser exercido. Aqui o direito não nasceu. Aqui o direito não nasceu, não há direito subjetivo. De modo que, pedindo escusas pela veemência, eu vou pedir vênia para acompanhar a divergência. Pois não. Então, Vossa Excelência acompanha a divergência. Eu tenho que viajar agora e vou pedir a gentileza à vice-presidente que assuma a presidência, mas vou voltar antes. Eu fiquei muito impressionado com o voto vista, com o pronunciamento do ministro Barroso e agora com o ministro Theory. E quando mais não fosse, enfim, essas filigranas todas da lei de introdução ao Código Civil, toda essa discussão interessantíssima em torno da teoria geral do direito, eu diria que eu acompanharia com todas as vênias o eminente Dias Toffoli, por uma razão até enunciada pelo eminente ministro Barroso, de que aqui nós estamos... eu estou impressionado com isso, nós estamos claramente, a meu ver, pelo menos, diante de um desvio de finalidade legislativa. O que ocorreu aqui? Ocorreu um chefe do executivo que está saindo e deixar uma carga quase que insuportável, do ponto de vista orçamentário, de aumento do funcionalismo para o seu sucessor. Presidente, e se nós, só pra, não havia essa hipótese de saída, era 2007, meio de um mandato, segundo ano de um mandato. Bom, então, isso não compreendi bem. Necessariamente o desvio. Mas se for assim, Tolliter quest, porque o assunto está resolvido, porque não há direito adquirido, porque a norma que daria ensejo ao direito adquirido é inconstitucional. Quer dizer, Não, e não estou chegando a esse ponto. Eu entendi que havia realmente esse desvio de direito. Eu também tinha entendido assim, a ministra fez o cálculo então, que era uma eleição municipal e não estadual. É 2007. Não, eu retiro esse argumento. Mas, de qualquer maneira, eu também entendo que uma lei posterior pode revogar um aumento concedido a termo, porque, a meu ver, o direito ainda não se incorporou no patrimônio de servidores, com todo respeito. Portanto, acompanho a divergência, acho que a discussão foi interessantíssima. Eu conheço em parte da ação, na parte conhecida, julgo-a improcedente, acompanhando a divergência aberta pelo ministro Dias Toffoli. Eu peço vênia ainda para rapidamente fazer uma retificação na proclamação de um resultado na ação direta de inconstitucionalidade 4.900, da Bahia. Eu computei 8 votos pela modulação, mas, na verdade, eu computei o voto do ministro Dias Toffoli, que preferia aguardar quanto à modulação e realmente aguardar a provocação da parte. Isso, evidentemente, não ocorreu ainda e não se sabe se ocorrerá de fato. Não éramos 10, presidente? Não, aqui quem votou pela modulação foi o ministro... Sim, mas o
Eu penso que estávamos 10, ficamos 2 vencidos. Eu não votei no caso nesse caso, porque eu fiquei vencido. Vossa Excelência ficou vencido, pois é, então não votou pela modulação. Então nós temos pela modulação o ministro Roberto Barroso, ministra Rosa Weber, o ministro Luiz Fux, Dias Toffoli se absteve, a ministra Carmen Lúcia modulava, o ministro Gilmar Mendes modulava, o ministro Marco Aurélio não modulava, como jamais o faz. Agora pode votar. E agora o ministro Celso de Mello também modula também, eu também modulava, são 7. Vossa Excelência pode votar na modulação. Eu sinceramente, quanto à modulação, eu acho que a modulação realmente tem que ser em casos excepcionais. Nesse caso, o que vai acontecer? Nós só vamos tratar de uma pequena parcela de servidores que ganham acima do teto. E o teto, de qualquer modo, vai ser o do teto de R$22 mil para o teto de desembargador. Quer dizer, os efeitos financeiros são inexpressivos. Eu não vejo razão para modular com todo respeito. Pois não. Então, não modulado. A Corte... Em face do horário, considerando que Vossa Excelência tem que viajar, não seria o caso de apenas endiarmos para a próxima sessão, porque faltam ainda 4 votos, a discussão é tensa. Eu acho que sim. É vigorosa, e neste caso é importante, porque estamos marcando a posição. É verdade. Talvez conviesse. Claro que substituiria com todo gosto, mas digo isso porque ainda há 4 votos e a serem dados, e quanto mais todos estiverem presentes... quanto ao seu voto favorável aos servidores. Pois não. Então, eu suspendo o julgamento até a próxima sessão. Dou por encerrada essa sessão, agradecendo a presença de todos. Vossa Excelência votou no sentido de acompanhar o ministro Toffoli. Fica constando, por enquanto, a minha adesão à divergência. Portanto, também encerrada esta edição do Direto do Plenário. Lembrando que já há encontro marcado amanhã com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao vivo em mais uma transmissão do Direto do Plenário na sessão plenária desta quinta-feira. A cobertura completa de hoje logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição. Obrigado pela audiência e continue conosco na TV Justiça.